Bom, a minha proposta aqui hoje é falar sobre criança interior. Falo muito sobre criança interior, não é? É um assunto que me interessa muito, me agrada muito, então por isso que estou sempre falando de criança interior. Eu acredito que agrega muito valor à vida de todo mundo, agrega muito valor à minha vida, então por isso que eu estou aqui sempre falando de criança interior. O meu objetivo é trazer algumas reflexões até que anteriormente eu nunca havia trazido, vou trazê-las até de uma forma inédita, mas falando daquilo que eu sempre falo, que é criança interior. Então, vamos falar sobre criança interior? E a sua criança interior? Você a conhece? Você já aprendeu a cuidar dela? Você tem uma criança interior aí dentro de você. E você vai ter uma qualidade de vida emocional maior quanto mais você tiver consciência dessa criança e cuidar dela. Então, por isso que é muito importante que todos nós saibamos identificar a criança que está aqui dentro da gente, identificar o adulto que está aqui dentro da gente, aprender a pôr esse adulto para cuidar dessa criança que está aí. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente de todas as lives que eu já fiz falando sobre criança interior, de todos os vídeos que eu já falei sobre criança interior. Porque hoje eu quero falar da singularidade da criança interior de cada um de nós. Eu, no geral, sempre que eu falo de criança interior, até para que todos me compreendam, eu geralmente falo de uma forma mais generalizada, com definições mais generalizadas, características mais generalizadas. Entretanto, hoje me deu vontade de falar da criança interior específica, aquela singular, naquilo que cada um de nós é. Então, eu aqui dentro de mim, Inês, eu tenho uma criança interior, que é a Inês criança, singular. Ela é única. Aí dentro de você, você tem uma criança interior também singular. Ela é única. O outro com o qual você se relaciona também tem uma criança interior singular, única. E aí, como será olhar para a nossa criança interior, para a criança interior do outro, assim? Eu achei importante refletir sobre isso. Não que aqueles conceitos mais generalistas de criança interior, de criança, não sejam importantes, tá? São muito importantes, inclusive, para entender a nossa criança interior. Então, a psicologia, por exemplo, é uma ciência que fala sobre o desenvolvimento infantil, até nos tornarmos adultos. E ali, em toda aquela teoria que tem muita ciência embasando toda a teoria que a psicologia nos coloca a respeito de desenvolvimento infantil, então é um conhecimento muito importante. Ali naquela teoria, tem algo de muito importante para a gente compreender a nossa criança e a criança do outro. Sim, é muito importante, mas são conceitos generalistas, ou seja, a vulnerabilidade da criança é uma
característica que as crianças aqui do Brasil têm, as crianças lá do Japão têm, as crianças lá da Inglaterra têm, enfim, qualquer criança no mundo vai ter a característica da vulnerabilidade. A criança precisa ser protegida, tá? É outra característica, mas é uma característica generalista também. Qualquer criança, aqui no Nordeste, no Sul, no Japão, qualquer criança precisa ser protegida na sua vulnerabilidade. Enfim, diversas outras características, são características generalistas. Muito importantes que a gente saiba, que a gente estude, que a gente tenha acesso, mas são generalistas. Outra fonte de conhecimento, mas que aí também tem um aspecto generalista, é a história. A história, ela nos traz registros de como a criança foi olhada ao longo da história da humanidade. A história nos traz registros de que, principalmente, a criança foi vista praticamente em toda a história da humanidade como um mini adulto. E como um mini adulto, a criança tinha que ter comportamentos de adultos, senão aquela criança era, de uma forma muito rigorosa, castigada, repreendida. E só muito recentemente, no século XVIII, Rousseau começou a falar sobre um novo modo de olhar a infância. Lá para aquela época era novo, porque o habitual era olhar para a criança como um mini adulto. Então, quando eu disse que é muito recente, é porque se formos ver em termos de história da humanidade, do século XVIII para cá, é muito recente. E então Rousseau começou a trazer conceitos de que a criança, a infância, é diferente daquilo que normalmente era olhado até então. A criança, ela precisava ser protegida, a criança, ela precisava ser respeitada na sua espontaneidade e na sua autenticidade. É claro que o Rousseau fala lá com as palavras dele, eu estou aqui transcrevendo, tomando a liberdade de transcrever com as minhas, principalmente porque eu vou direcionar hoje a minha reflexão muito para essas duas palavrinhas, espontaneidade e autenticidade. Se eu puder resumir o adoecimento emocional do ser humano, eu diria que se resume à falta destas duas características: a não permissão de ser espontâneo e a não permissão de ser autêntico. Pega todos os transtornos, qualquer um, você vai encontrar na raiz daquele adoecimento, de alguma forma, uma proibição em ser autêntico e espontâneo. Eu gosto muito de olhar para essas duas características, que são características da infância. Porque se falta, então, olha só como é simples. É só eu me dar. Eu tenho um adoecimento emocional em mim? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho... Enfim, seja lá qual for o adoecimento emocional, trabalhe essas duas coisas. Permissão para ser espontâneo e permissão para ser autêntico. Que, na verdade, são duas características básicas da infância.
E a minha fala hoje é muito nesse sentido. Vamos falar sobre criança interior? Mas eu quero falar da criança interior específica de cada um de nós. E aí, para falar da criança interior específica de cada um de nós, nós precisamos falar disso, de autenticidade, de espontaneidade, de poder ser quem você é, de eu poder ser quem eu sou. Compreende? A Nayane Rocha está falando aqui no YouTube. Acendeu uma luzinha aqui. Que maravilha! Olha, já ganhei o meu trabalho de hoje, a minha hora de hoje. Que bom! Resumindo, o adoecimento emocional da humanidade é por conta disso. E veja bem o que eu disse agora há pouco a respeito da história, do registro de como, na história, de como a criança sempre foi olhada, como um mini adulto. Como um mini adulto, então, em praticamente toda a história da humanidade, a criança podia ser espontânea e ser autêntica? E eu diria que, bom, desde que o Rousseau começou a falar, né, lá nos meados do século XVIII, até hoje, então, temos aí, vou fazer uma conta aqui bem rápida, né, mais de 200 anos. Mas perceba bem o tanto que falta de autenticidade e de permissão para ser espontâneo é o grande mal da humanidade no hoje, no aqui e agora. Então, veja bem o quanto nós, como humanidade, precisamos imensamente evoluir nesse sentido ainda. Ok, Rousseau começou a falar há mais de 2 séculos atrás, mas vocês acham que gostaram de ouvi-lo? Gostaram de ler toda os textos que ele produzia? Não, claro que não. Houve muita resistência e ainda há até hoje. Até hoje, incrivelmente, é muito comum encontrar famílias que você fala que a criança tem que ser respeitada, que a criança tem necessidades, que, não bata no seu filho, eduque ele de uma outra maneira. É possível, sim, educar uma criança sem traumatizá-la, respeitando a autenticidade e espontaneidade. E a grande maioria das famílias ainda vão rejeitar imensamente essa ideia. É muito comum ainda encontrar pessoas que vão defender que a criança tem que ser tratada com muito rigor. A criança, ela tem que dar respostas adultas, corresponder a determinado padrão de comportamento, senão ela precisa ser reprimida, porque senão lá na frente, o que vai virar? Vai virar bandido. Enfim, tem algumas falas mais ou menos assim. Ok, esse é um modo de olhar para o ser humano como um mini adulto. Eu preciso já saber, a criança precisa já saber como se comportar, como se ela tivesse nascido sabendo. Não, a criança não nasce sabendo. Bom, mas eu estava lá falando, então, que eu não vou falar de características generalistas. E antes que eu me empolgue por outros campos, deixa-me prosseguir. O André, lá no YouTube, também está falando aqui, acendeu vários holofotes. Que maravilha, André. Luzes de holofotes sendo acesos aqui em plena tarde de quarta-feira. Que bom, que maravilha. Então eu quero falar sobre a criança interior única
singular que cada um de nós tem aqui dentro da gente. A criança interior, que é única em suas necessidades. Eu tenho uma criança interior aqui dentro de mim, que ela é única. Você tem uma criança interior única, que é única aí dentro de você. Então, aqui dentro de mim, talvez eu tenha, em certos momentos, uma necessidade de silêncio. Talvez você não. Talvez você tenha necessidade de sons. Eu tenho uma criança interior que talvez em determinados momentos tenha uma necessidade de um ambiente limpo e claro. Talvez você tenha uma criança interior que tenha necessidade de um ambiente colorido, festivo. Talvez eu tenha a necessidade aqui dentro de mim, uma criança interior que precise muito de um ambiente um pouco mais frio, mais fresco. Falando de temperatura, talvez você precise do calor. A sua criança talvez precise do calor. Talvez eu precise da sombra. Talvez você precise do sol. Enfim, são diversas as necessidades que cada um de nós traz aqui dentro de si. E o que é o certo, o que é o errado? Não tem o certo nem o errado. Quando eu falo disso, eu me recordo disso que eu disse aqui por último, né? De sombra e sol. O meu marido, ele ama o sol. Gente, eu não dou conta. Eu amo a sombra. Principalmente quando está um dia de muito sol. E, por vezes, ele não me compreende. Por que eu quero a sombra? Já que ele gosta tanto do sol. Então, é exatamente isso. É a singularidade de cada um de nós. Aí, outro dia, eu tentei explicar a ele por que eu preciso tanto da sombra. E a explicação que eu dei para ele foi muito simples. Ele é moreno. Ele tem uma pele que tem uma proteção natural. E eu sou branca, tenho o olho claro, o sol me dói na pele, dói no olho. Então, em determinados momentos eu preciso da sombra. Enfim, são exemplos que eu estou querendo aqui colocar como exemplo de necessidades de cada um de nós, que cada um de nós tem, e são necessidades singulares. E eu posso ser autêntica. Se houver sombra, eu posso ir para a sombra. Se houver sol, o meu marido pode e deve ir para o sol. E quando estivermos juntos, eu fico com a beiradinha da sombra e ele fica com a parte do sol. Muitas vezes a gente faz isso. Andando pela rua, eu fico ali mais perto do muro onde tem a sombra e ele fica mais pro lado da rua onde tem o sol. Olha só, que lindo esse exemplo que eu estou dando. É um exemplo de autenticidade. Eu posso ser espontânea na minha expressão. Eu preciso de sombra. Essa é a minha necessidade quando está um sol muito forte. Então, eu me expresso. Eu vou para a sombra. Olha só, espontaneidade. Eu posso ser espontânea. E eu posso ser autêntica. Eu posso me dar isso. Eu posso me validar quanto a isso. Prosseguindo, então. Somos únicos também nos nossos registros de dores. Olha só que interessante.
Estou aqui falando, então, de traumas registrados aqui na nossa mente ao longo de toda a nossa infância e adolescência, e talvez na fase adulta também, até chegar no dia de hoje. Sim, está tudo registrado lá no nosso cérebro. A não ser que você já tenha deixado cicatrizar as feridas emocionais, elas estão lá abertas, doendo. Grande parte no nosso inconsciente, mas estão lá, funcionando e atuando e diminuindo a nossa qualidade de vida aqui na nossa vida adulta. Agora, faz parte disso de conhecer a nossa criança interior, autoconhecimento, e trabalhar espontaneidade e autenticidade nela, conhecer o máximo possível as minhas dores. Quanto mais eu tiver consciência daquilo que me machucou, mais eu vou saber identificar quando a minha criança está reagindo naquela dor. E aí, as dores são registradas de diversas maneiras, tá? Principalmente lá na infância e adolescência, que é o período de vulnerabilidade da nossa mente. Alguns traumas serão registrados por superproteção. É isso mesmo, gente. Por incrível que pareça, a superproteção não faz bem. A superproteção na infância e na adolescência vai trazer prejuízos imensos para o indivíduo. Talvez prejuízos tão imensos quanto a agressividade para uma criança ou um adolescente. Algumas pessoas não conseguem compreender muito isso, mas é fato. É porque falta. E aí, se falta algo que é natural no desenvolvimento da criança, porque tem um adulto dando demais, então, aquilo que era para a criança ter gradativamente a autorização de exercer a sua autonomia e cuidar daquilo na vidinha dela, mas tem um adulto ali, mamãe ou papai, que não deixa. Nossa, coitadinha, nossa, preciso fazer por ela. Não, ele ainda não dá conta de fazer. Eu me recordo que a minha filha, ali mais ou menos por volta de uns 4 anos, se não me falha a memória, ela virou para mim e pediu assim, mamãe, eu posso tomar banho sozinha? Pode, minha filha. Eu ainda não havia me tocado que ela já tinha ali uma coordenação motora o suficiente para iniciar aquela aprendizagem de ter autonomia no banho. Claro que não era um tomar banho sozinha, né? Por muito tempo eu ainda fiquei ali no banheiro, mas do lado de fora do box, auxiliando ela, monitorando se ela estava fazendo da maneira correta, ensinando, e até que ela adquiriu a autonomia por inteiro, né, da atividade de tomar banho. Mas já imaginou se eu não tivesse visto, se ela não tivesse pedido e se eu não tivesse visto, até que idade que eu ia ficar dando banho nela dentro do box? Eu já vi relatos de algumas mães, principalmente, que ficam dando banho até 8 anos, 9 anos, 10 anos. Até quando que esse pai ou essa mãe vai ficar ali dando banho no filho ou na filha? Dei aqui o exemplo do banho, mas por vezes a superproteção na infância
vai gerar adoecimentos emocionais muito graves, exatamente porque não foi dado à criança o direito a exercer a autonomia gradativa e crescer, de fato. Então, quem teve muita superproteção não vai crescer, nunca. Nunca. Talvez até um certo ponto, até aprender a técnica da criança interior, se você já é adulta e se percebeu aí, eu tive uma infância com muita superproteção, então eu estou infantil? Estou infantil. Meu Deus, então eu nunca serei adulta na vida? Pode ser. Aprenda a técnica da criança interior. Aprenda a colocar o seu adulto para cuidar da sua criança interior. Como? Bom, lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist com todo o meu conteúdo de criança interior. Gente, tem vídeo, tem uma imensidão de vídeos meus lá em que eu falo muitas coisas, dou muitos exemplos, faço muitos exercícios a respeito de criança interior. Agora, se você quiser algo mais direcionado, mais conduzido, eu tenho o meu curso lá no Hotmart, Cuide da Sua Criança Interior. O Luciano acabou de colocar o link, quem quiser dar uma olhadinha, olha lá. É um curso que faz... É um curso que, para mim, ele faz sentido demais. Por vezes eu uso a seguinte expressão: aprenda a ser seu próprio terapeuta. Aprenda a cuidar da sua criança interior. Claro que se a gente tiver o terapeuta para ir lá quando precisar, ótimo, perfeito. Mas, e fora aqueles 50 minutos de estar lá na terapia, 50 minutos por semana? Então, eu preciso saber, eu preciso ter uma autonomia. Como que eu cuido da criança interior que está aqui dentro de mim? O meu curso da criança interior, eu ensino isso. Para que você aprenda a como se dar aquilo que você precisa. A como você mesmo curar as suas feridas, para que elas não doam mais. A como você mesmo agora pode se dar aquilo que você necessita. E não ficar mais dependendo do outro e ficar aí numa condição de dependência emocional e sofrimento, não é? Bom, voltando aqui então, se a gente vai olhar para a singularidade da nossa criança interior, a gente precisa também olhar para a singularidade dos nossos valores. Valores morais, valores... não necessariamente morais, mas valores. O que tem valor? O que tem sabor para você? Eu, Inês, por exemplo, eu tive uma infância muito simples. Eu não tive uma infância pobre, por vezes eu conto isso, né? Mas foi uma infância muito simples. E, bom, hoje eu tenho 49 anos, então... há mais de 40 anos atrás, os valores eram diferentes, né? Não tinha todo o consumismo que tem hoje, também não havia todo esse acesso que hoje as famílias têm, né, ao consumo, mas eu tive uma infância muito simples. E a hora que eu olho para isso, eu percebo que esse é um valor para mim. Não doeu lá na infância, eu não sofri por causa disso. E hoje, isso em mim é um valor. Hoje, eu me considero uma pessoa simples. Hoje, eu sei valorizar as coisas. Eu não preciso de uma imensidão de coisas para eu perceber o valor da vida. Eu sei valorizar as coisas na simplicidade. Eu até publiquei um vídeo hoje aqui no Instagram, um vídeo rapidinho de 1 minuto. Aí o Luciano acrescentou umas fotos, deve ter dado mais de 1 minuto. Mas é um vídeo em que eu quis contar
de uma percepção que nos últimos tempos eu tenho tido, que estar junto de plantas para mim é importante. Olha como é simples isso. Estar junto de plantas é algo. Eu estou usando a palavra simples, mas talvez seja até uma outra palavra, mas é algo mais no sentido de, quando eu digo simples, talvez no sentido de ficar com a essência daquilo, daquele momento. E eu percebo que a minha infância simples me permite ter essa característica, me permite ter este valor. E você? O que vem lá da infância e que você percebe que é valor aí em você? Algumas pessoas que eu atendo, eu percebo que é o trabalho. O trabalho, ou foi o trabalho que salvou ali de uma infância de abuso, ou a família transmitiu a importância do trabalho. Enfim, algumas pessoas eu percebo isso, têm o trabalho com um imenso valor. Eu também tenho, mas eu percebo que em algumas pessoas isso é maior. Em algumas pessoas eu percebo que a honestidade é um valor. Em algumas pessoas eu percebo que a responsabilidade é um valor. Em algumas pessoas eu percebo que o ajudar o outro é um valor. O fazer o certo, o se dedicar da melhor forma possível para determinadas atividades. Olha só o quanto que os valores nos ajudam a compor a singularidade da nossa criança interior. E é importante olhar para isso e tomar consciência, e tomar posse. Eu sou assim. Eu tenho este valor em mim. Tomar posse com gosto, com muita consciência de que você pode e deve ser assim. Ó, tô falando de espontaneidade e autenticidade. Aquela pessoa que você se perceber, a hora que eu vou falando aqui de valores, principalmente aqueles valores que foram construídos ali ao longo da sua infância, ao longo da convivência com a família, ao longo daquelas experiências que você foi tendo ao longo da sua vida, tenha muito orgulho disso. Bata a mão no peito e diga: esta sou eu. Este sou eu. E se permita, então, ser autêntico e espontâneo. Vou bater nessas duas teclas nessa live todinha. Porque, como eu disse agora há pouco, talvez esse seja o grande mal da humanidade. Por detrás de todo adoecimento emocional que as pessoas têm, a gente encontra uma proibição de ser espontâneo e autêntico. Precisamos, então, sim, colocar foco nisso. Por quê? Espontaneidade e autenticidade é da criança. E se você hoje aqui, adulto, não tem essas duas características aí em você, muito provavelmente você foi uma criança muito tolhida na sua espontaneidade, na sua autenticidade. E aí, você não toma posse da sua singularidade, da pessoa que você é. Então, tomar posse da pessoa que você é através da sua criança interior. Olhe para ela e a valide. Olhe para ela e dê valor a quem você é. Bom, e somos singulares também nos nossos gostos. Não é? Eu gosto de jiló.
Talvez alguém vá ouvir e vá falar assim, Deus me livre, jiló, aquele negócio amargo, horroroso. Na minha infância eu comia jiló. Nem sei dizer, mas eu gostava. E cresci uma pessoa comendo jiló. Então, eu gosto de jiló. Então, nesse momento, olha só o tanto que é importante a gente olhar para a nossa criança interior. E tudo bem se a sua não gosta. E de jurubeba também. Sim, eu gosto de jurubeba também. Bom, enfim, comida. Cada um de nós tem uma memória afetiva referente à comida. E quando a gente olha para essa memória afetiva ela foi construída onde? Lá na infância. As bases dessa memória afetiva, naquilo que se refere à alimentação, foi lá na infância. Então, se eu gosto de jiló, eu posso e devo comer jiló quando eu estiver com vontade. E vocês gostam de quê? Principalmente aquilo que as pessoas por vezes olham e falam assim, Deus me livre, você come isso? Não é possível uma coisa dessas. Bom, e quando a gente fala de gosto, roupa, por exemplo, qual o seu estilo de roupa? O que você gosta de usar? Nas relações, como que você gosta de se relacionar com as pessoas? Existem diversos modos de se relacionar. Qual é o seu gosto? Como que você gosta? Como que é bom para você? Algumas pessoas gostam de receber visitas em casa. Outras não gostam de receber visita em casa. E ok, tudo bem. Estilos de vida. Qual é o seu estilo de vida? O que você gosta? E aí, você já tem essa resposta? O que você gosta? Estilo de vida. Você gosta de viver na cidade ou você gosta de viver num ambiente mais rural? Você gosta de viver de uma forma mais simples ou não? Você gosta de viver de uma forma mais estruturada, com mais conforto? E aí? Qual é o estilo de vida que você gosta de ter? Sim, você pode e deve dar valor ao seu gosto. Aquilo que aí dentro de você pulsa. Bom, falando de singularidade, tudo isso então que eu ressaltei aqui, mas talvez não só isso, mas quando eu fui montar a minha palestra, eu fui anotando esses itens, necessidades, dores, valores, gostos. Essas singularidades definem a riqueza de cada um de nós. E a primeira pessoa que precisa olhar para essa riqueza é cada um de nós. Então, quando eu falo da minha singularidade, eu, Inês, naquilo que eu tenho de necessidades, de dores, de valores, de gostos, eu preciso, eu primeiro, perceber a riqueza que é isso. Um exercício que muitas vezes eu faço, mas muitas vezes mesmo de uma forma bem recorrente, porque no meu trabalho eu preciso, inúmeras vezes eu imagino meu pai e a minha mãe aqui atrás de mim, como se eles estivessem assim com as mãos, cada um com uma mão aqui nas minhas costas. E eles me dando esse ancoramento. Eu posso cair para trás,
talvez aqui na vida eu tenha algum problema, alguma dificuldade, algum obstáculo, e olha só, meu pai e minha mãe estão aqui atrás de mim me ancorando, eu não vou para o chão. Eles me ancoram. Claro que quando eu estou contando isso, eu, Inês, eu já tenho aí alguns anos em que eu me trabalho, eu desenvolvo na minha terapia, no meu trabalho de autoconhecimento, uma grande tarefa que é tomar pai e mãe. Grande e importante essa tarefa. Então, eu já tomei o meu pai e minha mãe de uma maneira e um tanto que hoje eu consigo tê-los na minha percepção aqui atrás como essa ancoragem que me mantém em pé e que me impulsiona para frente quando eu estou bem. Olha só, isso é importante, isso faz parte, o tomar pai e mãe faz parte do perceber a riqueza que está em mim. Se você ainda não tomou o seu pai e a sua mãe, também vá no meu canal do YouTube, tem lá uma playlist com todo o meu canal, todo o meu conteúdo referente a tomar pai e mãe. Dá uma olhada. Começa a trabalhar isso aí em você, se você ainda não começou. Claro que tem um jeito de fazer isso, por vezes, se você tem uma dor imensa em relação ao pai ou à mãe, lá no meu canal eu explico como fazer isso. Não tem como tomar pai e mãe se tem dor na criança interior. Vai precisar cuidar dessa ferida primeiro, para depois tomar pai e mãe, depois conseguir agradecer pela vida, ok? Mas tudo isso é riqueza. Essa percepção de quem eu sou. E a primeira pessoa a perceber isso, a tomar consciência disso, tem que ser eu. Para que então eu consiga, através dessa relação mais saudável com a minha criança interior, que eu consiga levar tudo isso para a minha vida e ter uma vida mais saudável, mais forte, uma vida em que eu posso ser mais espontânea, ser plenamente espontânea e ser plenamente autêntica naquilo que me compõe. Bom, e eu tenho um convite para você. Seja espontâneo e autêntico a cada momento da sua vida. Olha, talvez aqui agora você, aí dentro de você, a sua criança te fale algo. Qual é a necessidade que ela te mostra nesse momento? Ou qual é a dor? Ou qual é o valor? Ou qual é a vontade, o gosto, aquilo que ela quer nesse momento? Perceba aí, nesse momento, o que ela te fala? Na autenticidade e na espontaneidade dela, deste momento. Talvez mais tarde ela vai te contar outra coisa. Talvez amanhã ela vai te contar outra. Então aqui, neste momento, quero ressaltar a importância do seu adulto olhar para essa criança. Porque a cada momento ela precisa ser vista e precisa ser, sim, validada em todas as suas necessidades. Ela precisa, sim, ser cuidada e amparada em todas as suas dores. Ela precisa, sim, ser muito valorizada em todos os seus valores. E ela precisa, sim, ser vista e ter a permissão de ter gostos. Eu desejo algo agora. Eu gosto de tal coisa. Eu quero tal coisa. Então, o meu convite é: seja espontâneo e autêntico a cada momento. Se permita, você merece.
Bom, gente, nosso tempo chegou ao fim. Quero só falar do meu curso lá no Hotmart, Cuide da Sua Criança Interior. Se você quer aprender a cuidar da sua criança interior, vai lá, dá uma olhadinha. Você merece esse presente, tá bom? Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo até esse momento, ó. Um grande beijo no coração de todos.